graça e a paz do Senhor Jesus. Na semana passada nós começamos uma série no Salmo 23, começando pelo, claro, o versículo 1, e hoje nós vamos para o versículo 2 e parte do versículo 3. A nossa caminhada hoje, lembrando do nosso texto, precisa acompanhar o progresso de Davi, à medida que ele está aprendendo sobre a suficiência de Deus, tema que nós começamos no primeiro versículo. O versículo 2 e parte do 3, lendo primeiro na NVI e depois na Revista Atualizada, nos diz o seguinte: em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Agora, na outra versão, nós lemos: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. A nossa segunda breve meditação neste salmo nos traz duas verdades neste versículo 2 e parte do versículo 3. Primeiramente, nós aprendemos o seguinte: na suficiência de Deus podemos encontrar o alimento espiritual que precisamos em sua palavra. As verdes pastagens que nós encontramos aqui não eram de maneira nenhuma grandes e lindos gramados, porque isso simplesmente não faz parte do cenário de Israel, da Palestina, muito menos naquela época. Davi está lembrando de que ele precisava, como pastor, levar as ovelhas até pequenos nichos, onde a umidade era maior e um pouco de grama crescia, um pouco de alimento crescia, e cabia ao pastor levar essas ovelhas a estes lugares. De maneira semelhante, Deus nos conduz, nos leva a pequenas ou grandes concentrações da sua palavra para que possamos ter o alimento necessário, preciso para as nossas vidas. E nós encontramos isso exatamente na palavra de Deus. Deus nos deu tudo o que precisamos, meus queridos, em sua palavra. Não obstante, nós encontramos muitos cristãos que insistem em se alimentar de comida contaminada, de comida adulterada ou misturada. Contaminada com ensinos falsos, às vezes misturada, adulterada com ensinos humanistas. A palavra de Deus é completamente suficiente e superior aos ensinos da filosofia, da sociologia, da psicologia, tão badalada, a qual tem se tornado até mesmo quase uma religião do mundo modernista, do mundo secular. Nós vemos, portanto, uma dificuldade de entendimento de muitos cristãos em encarar a palavra de Deus como suficiente para o alimento da sua alma, para o seu poder e força espiritual para seguir atrás do nosso pastor. Considerar Deus suficiente, como nós vimos já no primeiro versículo, está ligado à suficiência que nós encontramos na palavra de Deus, e considerar esta palavra como suficiente. Não há como nós separarmos, divorciarmos a suficiência de Deus da quase suficiência da sua palavra quando misturamos com outras fontes. Porém, quando nós consideramos realmente Deus suficiente, nossa dedução óbvia é considerar também a sua palavra totalmente suficiente. Não há como separar as duas coisas. Assim, quanto mais eu conheço dessa doutrina, do Evangelho, dos mistérios e da palavra de Deus, tudo aquilo que ela tem, mais eu conheço a Deus. E aí chega, meus irmãos, a pergunta que não tem como nós evitarmos: será que eu tenho investido tempo em conhecer a Deus? Será que eu tenho investido tempo de conhecer a Deus tanto quanto tenho investido tempo para conhecer o pensamento e o ensino dos homens mais importantes, os ícones das minhas áreas de atuação, talvez no trabalho, talvez em ideologias e pensamentos que eu estou aprendendo na faculdade? Será que eu tenho investido o mesmo tempo para aprender sobre a palavra de Deus? Um dos homens mais conhecidos e admirados da ciência foi Isaac Newton, o físico, o grande pensador e cientista admirado por tantos. O que muitos poucos sabem é que Isaac Newton era muito mais um teólogo do que um cientista. Para ele, conhecer sobre Deus, sobre o Criador da ciência, era mais importante, ou até a condição indispensável para que ele pudesse conhecer de verdade a ciência. Portanto, na suficiência de Deus, podemos encontrar o alimento espiritual que precisamos em sua palavra. A segunda lição, meus irmãos, que esse texto nos traz hoje é a seguinte: este conhecimento que nós tivemos nos leva a essa segunda verdade. Presta atenção. Na suficiência de Deus, podemos encontrar descanso no Deus que nós conhecemos. Eu vou repetir. Na suficiência de Deus, podemos encontrar descanso no Deus, neste Deus que nós passamos a conhecer. Estas são as águas tranquilas ou águas de repouso, onde o nosso vigor é restaurado.
onde nossa alma é renovada. As águas trazem alívio, descanso para os rebanhos naqueles climas mais áridos. Assim, no Senhor, o nosso pastor, encontramos o renovo da alma, que precisamos tanto. Isso incluirá perdão, restauração, isso incluirá a renovação da nossa fé pelas verdades que encontramos nos pastos da palavra de Deus. A nossa vida é bombardeada constantemente por conceitos, por ideias. Nossa vida é colocada em dúvida pelos pensamentos do mundo, mas é no refrigério da palavra de Deus que nós encontramos descanso para podermos ter um porto seguro, possamos ter um socorro presente na hora da angústia, para citar outro texto dos Salmos que vem exatamente das promessas da palavra de Deus. Amados, nós não estudamos a palavra de Deus apenas por vaidade, para dizer que sabemos muito, ou por religiosidade, para dizer, olha, eu realmente estou fazendo. Mas nós estudamos a palavra de Deus porque o conhecimento de Deus fortalece a nossa fé nele. Em Oséias, por exemplo, nós encontramos a famosa passagem no capítulo 4, em que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento de Deus. Ou seja, a ovelha conhece o seu pastor, conhece as palavras do seu pastor, e por causa dessas palavras, a sua confiança, em outras palavras, a sua fé é cada vez mais fortalecida. Férias, ou um feriado, um dia de lazer, pode trazer descanso ao nosso corpo, talvez até à nossa mente, em tirá-la da pressão do trabalho ou dos estudos. Mas o descanso para a nossa alma só realmente encontraremos na pessoa do nosso Deus. Nós podemos até estar debaixo de uma enorme pressão no trabalho, na escola, na faculdade, mas em Deus encontramos esse descanso. Na sua palavra encontramos esta segurança. A presença do Pai era, inclusive, o descanso onde o Senhor Jesus buscava a renovação. Será que nós temos seguido este exemplo? Assim, na suficiência de Deus, podemos encontrar descanso neste Deus que nós conhecemos através da sua palavra. Que você tenha uma semana abençoada e que medite naquilo que Davi está passo a passo descobrindo no Salmo 23 para todos nós. A graça e a paz do Senhor Jesus.